Olá, queridos, graça e paz. Meu nome é Caleb Nascimento, eu sou pastor da Igreja Batista Nacional, aqui na cidade de Nova Chavantina. Hoje eu vou contar para você um pouquinho da minha história ministerial. Como que eu cheguei a ser pastor de uma igreja local. Eu nasci em 1988, sou nascido e criado em uma família de cristãos evangélicos. Meu pai é pastor, minha mãe é missionária, e eu sempre estive envolvido na obra do Senhor. Meu pai sempre foi um exemplo para a nossa família referente à obra do Senhor. Eu me recordo de que houve um período na nossa infância em que meu pai foi acometido por uma enfermidade nos olhos. Não sei se você já conhece essa enfermidade, mas o nome é catarata, então ele quase ficou cego. E eu lembro que eu era bem pequeno, meu pai já era presbítero nessa época, na Assembleia de Deus, e eu me recordo de que por vários domingos à tarde, nas tardes de domingo, a gente ia fazer cultos nas esquinas, nos bairros. Barra do Garças é a minha cidade natal, e eu me recordo de que em algum desses momentos a gente subia os morros que tinham lá em Barra do Garças, que existem em Barra do Garças. Naquela época não tinha asfalto, essas coisas assim. E eu me lembro de algumas vezes a gente subir com caixa de som para ir pregar lá em cima. Eu me recordo de um dia em especial em que, numa tarde de domingo, estava chovendo, e eu lembro que meu pai pegou uma caixa amplificada de som com um microfonezinho. Eu andava com uma bolsinha de CDs, onde tinha meus playbacks todos. E eu lembro que a gente foi subindo essa estrada, era uma estrada de pedras, né? Era um morro, lá em cima tinha uma casa, e meu pai praticamente cego nesse período. Eu me recordo de por várias vezes a gente escorregar com essas caixas de som nas costas. Eu lembro de meu pai ralar os joelhos algumas vezes nessa caminhada. E nesse dia eu lembro que eu olhei para ele e falei assim: papai, tem que valer a pena, né? Espero que Deus faça alguma coisa nesse culto. E eu me recordo de que nesse dia, quando nós conseguimos chegar lá em cima, ligamos o som, fizemos o culto, e se eu não me engano, 7 pessoas naquele dia aceitou a Jesus. Então eu venho de uma família assim. Eu venho de uma família em que o ministério sempre foi muito claro dentro da nossa casa. Meu pai sempre pregou, minha mãe também, minhas irmãs são músicas, né, musicistas, tocam instrumentos, eu sempre cantei, e eu tenho visto isso dentro da minha casa. Existem 2 momentos na minha história, antes de eu chegar ao ministério, de eu me recordar de 2 coisas que meu pai fez que me chamou muito a atenção. Em Barra do Garças, a feira coberta, na época não era a feira coberta, né, mas a feira ficava em uma avenida da cidade. Eu me recordo que nesse dia meu pai montou na praça principal da cidade um altar com caixas de som, e na época a gente tinha tantos músicos, né? A gente cantava com playback. E durante toda a feira ele colocou caixas de som espalhado nos postes até chegar lá embaixo. Era uma rua bem extensa. Eu me recordo que em um sábado anterior, a feira acontecia no domingo pela manhã, e no sábado anterior ele montou essas caixas de som nesses postes, e eu me recordo que, se eu não me engano, mais de 12 caixas de som até chegar lá na praça. E quando a feira começou, nós começamos a cantar louvores e intercalávamos com pregações, palavras e louvores, palavras e louvores. E isso aconteceu durante um domingo, no período da feira. Me recordo de que nesse dia muitas e muitas pessoas aceitaram a Jesus. Para quem conhece Barra do Garças, sabe que existe a temporada de praia em Barra do Garças, e é muito movimentado Barra do Garças. E eu me recordo de um dia em que meu pai decidiu, falou para nós o seguinte: olha, nós vamos fazer um negócio diferente. Nós vamos evangelizar na beira da ponte. E eu me recordo que ele alugou um trio elétrico e ele fez 12 horas de louvor e adoração. E intercalava entre pastores pregando e cantores. Eu me recordo disso, sim, muitas vezes. Nesse dia, nós distribuímos mais de 10 mil folhetos.
E eu tenho crescido em uma família assim. Eu tenho crescido em uma família desse jeito, em que meu pai sempre foi ministrando. Automaticamente cresceu um sonho no meu coração. Um sonho, que era o sonho de ser pastor. Olhando meu pai pastorear a igreja, olhando a forma que meu pai amava pessoas. Ainda meu pai não era pastor nesse período, ele era presbítero. E eu me recordo de que todos esses eventos que ele fez foi com os próprios recursos. Ele mesmo colocava as caixas de som, ele mesmo ia para a praça, e ele levava a gente, ele mesmo ia fazer os cultos, pedia a permissão do pastor dele, o pastor liberava, e a gente ia fazer os cultos nos lares, nos bairros. E eu me recordo de que isso foi gerando no meu coração algo, dizendo: eu tenho um sonho de ser um pastor, eu tenho um sonho de ser um homem de Deus, de referência aonde eu estou. E eu me recordo de que nós crescemos assim. Meu pai, ainda nesse período, ele tinha uma loja de materiais para construção, e ele mesmo patrocinava um programa de rádio. Era uma rádio que existia lá em Barra do Garças, e eu me recordo que era 6 da manhã o horário do programa dele, né? De segunda a sexta, das 6 às 7 da manhã, se eu não me engano. E um dia ele chegou para mim e falou para mim o seguinte: meu filho, agora eu não quero que você cante, hoje eu quero que você pregue. E eu lembro que eu fiquei com o coração na mão. Devia ter uns 4 anos, 5 anos por aí. E ele falou para mim o seguinte: hoje você vai pregar. E eu: papai, eu vou pregar o quê? Ele falou: o que você gosta na Bíblia aí? Que história que você gosta? E eu lembro que eu falei a história de Naamã. E ele falou para mim: beleza, então amanhã você vai pregar, o papai vai ler essa história para você, e você vai pregar em cima disso, no programa da rádio. E eu lembro que essa foi a primeira vez que eu preguei na minha vida. Foi até... a Ana Clara tá me ligando agora, pelo amor de Deus. Agora vai ficar querendo também. Eu coloquei no modo avião. E meu pai falou para mim o seguinte: eu vou ler essa história, a história de Naamã, para você na palavra, e você prega. E eu me recordo que ele leu, e eu refiz somente aquilo que ele tinha acabado de ler. Eu contei a mesma coisa que ele tinha acabado de ler. E aquela foi a minha primeira pregação na rádio. Um dia desse eu estava lembrando de uma foto desse dia. Minha mãe mostrou para mim essa foto. E eu fui crescendo assim. Eu fui crescendo dentro disso. Eu sonhando com o ministério. E aí então eu comecei a me envolver mais diretamente na obra do Senhor. A Assembleia de Deus, que era a igreja que eu congregava, tinha e tem até hoje uma visão ministerial em que você precisa galgar alguns pontos para você chegar ao pastoreio. Então, o primeiro ponto é você se transforma em um auxiliar, depois se transforma em um diácono, depois você se transforma em um presbítero, depois se transforma em um evangelista, e então você vira um pastor. Só que para você chegar até lá, é necessário que você tenha um curso de teologia. Eu me recordo de que eu fiz o Paulo Leivas Macalão, curso básico em teologia, e fui galgando de auxiliar para diácono, de diácono para presbítero, de presbítero para evangelista. Quando eu já era evangelista, meu pai já estava pastoreando a igreja, e eu me recordo de que por muitas das vezes eu fui o vice-pastor do meu pai. Meu pai pastoreando, trabalhando no secular, e eu totalmente ligado na obra do Senhor. Era evangelista. Houve um bom período em que eu fui o tesoureiro da igreja do meu pai. E houve um negócio que eu acho interessante. Na época, na Assembleia de Deus, o genro do pastor presidente teve que mudar para Cuiabá. E quando o genro do pastor presidente mudou para Cuiabá, ele era o ministro de louvor da igreja sede, né? E eu me recordo que o pastor presidente foi até o meu pai e falou o seguinte: pastor, eu queria o Caleb para estar comigo na sede. E meu pai me abençoou. Eu já era evangelista. Meu pai me abençoou e eu fui para a sede. E nesse período em que eu estive na sede, eu pastoreei
os adolescentes por um bom período, fui secretário executivo da igreja e era ministro de louvor nesse período. E ali eu estava ministrando, vivendo algo do Senhor. Em 2009 eu me casei. Em 2009 eu me casei com a Ana Cláudia, minha linda esposa. Amo você demais, meu bem. Em 2009 eu me casei e ela estava comigo já nesse período. Eu me recordo de que um dia eu fui ministrar na igreja do pastor Márcio. Pastor Márcio é o pastor da IBN em Barra do Garças. E um dia eu estava ali ministrando com o pastor Márcio. O pastor Márcio falou para mim o seguinte: Caleb, é necessário que exista um pastor em uma cidade aqui próxima, por nome de Nova Chavantina. Eles já estão começando uma igreja ali, e eu queria convidar você, saber de você, se você tem um desejo ministerial. Eu falei, tenho sim. E eu me recordei de que quando eu tive essa conversa com o pastor, em um final de culto, mesmo ali no meio dos irmãos, eu me recordei que há uma semana atrás, em um domingo que eu havia saído da igreja, da Assembleia de Deus, eu estava na porta da igreja, depois de culto, a gente conversando ali, e uma missionária chegou para mim, missionária Hélia, lembro dela até hoje. A missionária Hélia olhou para mim, apontou o dedo para mim, para Ana Cláudia, e falou para mim o seguinte: Deus manda falar para você, Caleb, que existe um lugar, existe um povo que está clamando por um pastor, estão orando por um pastor, e Deus vai te levar para este lugar. Quando eu conversei com o pastor Márcio, eu me recordei desse diálogo que a missionária Hélia tinha conversado comigo na porta da sede da Assembleia de Deus em Barra do Garças. Foi aí que eu conversei com o pastor Márcio. Falei para o pastor Márcio o seguinte: pastor, eu preciso orar primeiro e eu preciso falar com os meus pais. E o pastor Márcio falou: beleza, conversa com os seus pais, se for da vontade de Deus, vamos ver o que vai acontecer. Eu me recordo de que num domingo pela manhã, eu fui com a Ana Cláudia na casa dos meus pais, almoçar na casa dos meus pais em um domingo pela manhã. Mas antes, em casa, eu havia conversado com a Ana Cláudia e disse para ela o seguinte: meu bem, você sente paz no seu coração? E ela falou: eu sinto, mas nós vamos fazer uma prova com Deus, ver se Deus está realmente no meio disso. E eu falei para a Ana Cláudia o seguinte: vamos conversar, e se a minha mãe e o meu pai me abençoar, então nós vamos para IBN, pastorear essa igreja lá em Chavantina. Para quem conhece meu pai e minha mãe, meus pais são bem rígidos, são bem sérios, são pessoas que levam o ministério bem a sério. E eu vou dizer para você sinceramente que eu tinha certeza que minha mãe não iria abençoar. No domingo pela manhã, fui almoçar com os meus pais, e quando eu estou conversando com meu pai e com a minha mãe, eu chego para eles e falo o seguinte: pai, eu tive uma conversa com o pastor Márcio ontem à noite, surgiu essa oportunidade, eu quero saber se é da vontade de Deus, e eu queria saber se vocês me abençoam. E eu me lembro que a minha mãe, ela apontou o dedo no meu rosto e falou para mim o seguinte: meu filho, é de Deus, Deus falou comigo essa noite passada. E eu falei: meu Deus, sério, mãe? Minha mãe falou: é. Pai, o que o senhor acha? Meu pai falou para mim o seguinte: também tenho a certeza que é de Deus, mas nós vamos fazer mais uma prova com Deus. Eu falei: qual que é essa prova com Deus? Você vai procurar o pastor presidente da Assembleia de Deus e você vai pedir a bênção dele. Eu falei: ok, venci, né, essa primeira etapa, esse primeiro estágio. Conversei com meu pai, com a minha mãe, eles me abençoaram, mas agora eu preciso da bênção do meu pastor, que na época pastor José Fernandes Corrêa Noleto. Eu me recordo que marquei com ele para conversar com ele no gabinete. Fui eu, Ana Cláudia, sentamos na mesa dele e falei para ele essa história. E ele olhou para mim e falou bem assim: eu abençoo. Eu peguei a minha carta, debaixo da bênção, levei para o meu pastor, que hoje é o pastor Márcio Ribner. Congreguei
na IBN de Barra do Garças, por pouquíssimo tempo. Depois, se eu não me engano, 2 meses ou 3 meses, eu estive na IBN em Barra do Garças, e no dia 15 de janeiro de 2012, eu vim para Chavantina. Quando eu cheguei em Nova Chavantina, eu me recordei de um dia em que uma outra mulher de Deus falou para nós em um culto, que nós estávamos em casa, e ela apontou o dedo para mim e falou o seguinte: Caleb, Deus manda eu falar para você que até os 24 anos de idade você será um pastor. Eu devia ter 20 anos por aí, estava prestes a casar. Coloquei a mão no coração naquele momento e falei: meu Deus, falta tão pouco tempo, como que isso vai acontecer? E no dia 12 de janeiro de 2012, eu me recordei, porque eu realmente tinha 24 anos naquele período e estava sendo empossado aqui em Nova Chavantina. Os sonhos que Deus plantou no meu coração quando eu era criança começavam a se cumprir em 2012. A igreja de Nova Chavantina, quando eu cheguei para cá, era um templo bem pequeno, existia, se não me engano, 5 famílias por aí nesse período conosco, e de lá para cá são 8 anos de crescimento. Mudamos de um salão pequeno para um salão um pouco maior, que cabia aproximadamente 100 pessoas. Quando chegamos em um número elevado de pessoas, mudamos desse segundo salão para o salão que nós estamos hoje, que cabe aqui no templo. Em um evento que nós fizemos aqui, nós conseguimos colocar 450 cadeiras aqui dentro. Hoje, Deus nos dá a graça. Adquirimos agora há pouco tempo 2 terrenos em um ponto bem estratégico da nossa cidade. E eu olho para trás e eu lembro que Deus cumpriu os planos e os sonhos que eu possuía no meu coração. Eu estava lembrando um texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz o seguinte: porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar os fins que esperais. Sempre sonhei em ser um pastor. Hoje eu sou um pastor de uma igreja que me ama e que eu amo. É claro que nessa caminhada nós passamos por altos e baixos, passamos por momentos de dificuldade, mas eu vivo hoje o sonho de Deus para a minha vida. E eu tenho a certeza que você também vai viver os sonhos de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, é uma honra. Muito obrigado.